Corinthians quer o goleiro Santos e nesse vídeo eu vou trazer os números do jogador, a análise, a comparação dele com o atual goleiro do Corinthians e muito mais, também minha opinião sobre a possível contratação do goleiro do Fortaleza pelo Corinthians. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentário FC. Então, vai subir a vinheta e depois da vinheta vai ter muita análise, informação e opinião sobre Santos. Será que é uma boa para o Corinthians? Sobe aí, vinheta. Salve, salve, rapaziada do Comentário FC. Se acostumem que esse mês aí, esses 2 próximos meses, a gente vai trazer muitas análises para vocês e a gente vai bater papo aqui, trazer comparação de jogadores. Vamos trazer também análise de mercado. Aqueles jogadores que vocês pedirem aqui nos comentários para a gente analisar, a gente também vai analisar. Então, já dá uma moral, já se inscreve se não é inscrito e faz a gente chegar aí aos 1000 inscritos, que tá faltando muito pouco. Graças a vocês que estão nos ajudando bastante. E hoje é dia de falar do goleiro Santos. Há uma possibilidade do Santos ser o novo goleiro do Corinthians. A gente já trouxe um vídeo aqui, inclusive um vídeo que teve muito sucesso, indicando goleiros para o Corinthians. E o Santos tem uma negociação com o Corinthians. Santos hoje é reserva do Fortaleza. Ele fez alguns jogos no ano, a gente vai trazer os números dele aqui para vocês. E é um goleiro que já teve passagens por Atlético Paranaense, teve passagens pelo Flamengo, é um goleiro vencedor, saiu do Flamengo depois de não ter agradado a torcida do Flamengo, vai para o Fortaleza, onde o João Ricardo é titular absoluto, mas ainda conseguiu fazer alguns jogos esse ano. Primeiro vamos começar com os números, depois eu vou comparar ele com o atual goleiro do Corinthians, Carlos Miguel. O Santos tem 34 anos, é 1,88 m, é goleiro do Fortaleza. E nesse ano ele fez 4 partidas pelo Copa do Nordeste 2024. Lembrando aqui, gente, que a gente só está trazendo os números que a gente tem números oficiais. Por exemplo, ele pode ter jogado nos estaduais, mas a gente não tem esses números. Então a gente vai trazer os números que a gente tem de forma oficial, até para que a análise fique um pouco mais clara para você, torcedor. Aí você está vendo, foram 4 jogos, 3 como titulares, foram 3 gols sofridos, média de 0,8 por jogo. 7 defesas, média de 1,8 por jogo. E um jogo sem sofrer gols. Aí a gente vai para o Brasileirão 2023, onde ele fez 6 jogos pela equipe do Flamengo, 5 como titular. Foram 8 gols sofridos, uma média de 1,3 gols, né? Média alta. 16 defesas, uma média de 2,7 e 2 jogos sem sofrer gols. Se a gente for para o Brasileirão 2022, foram 19 jogos, 19 como titular, 14 gols sofridos, uma média de 0,7 e 57 defesas, média de 3 por jogo. Foram 8 jogos sem sofrer gol. Se a gente ainda for para a base das análises, na Copa do Nordeste, o nosso querido Santos teve também uma média de bolas recuperadas por jogo de 3,5. E um cara que teve duelos aéreos ganhos, né, 0,3, disputas de bolas vencidas com 0,5 e que tomou somente um cartão amarelo. Aí a gente vai para o Campeonato Brasileiro da Série A, onde no ano passado ele teve uma média de 0,2 saídas certas por gol. Não é um cara de estar saindo tanto pelo gol, né? Ele evitou uma média de 2,12 gols e teve 6 defesas que foram dentro da área, das 16, e 10 chutes de fora da área, com defesas parciais aí de 2, né? 2 defesas parciais. Não pegou nenhum pênalti, apesar de que no Atlético Paranaense ele era tido como um goleiro que pegava muitos pênaltis. E a média de passes é ok, né? Entre 80% e 83%. É um cara que também sabe trabalhar com o pé. Pesa ao lado dele por já ter trabalhado com o Antônio Oliveira também. Falando sobre a comparação dele com o Carlos Miguel, o Carlos Miguel é da linha vermelha aqui, ó, do gráfico vermelho. O Santos é do gráfico azul. Esses números são baseados na Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado, mais os números do nosso querido Carlos Miguel nos últimos jogos. O Carlos Miguel tem uma taxa muito maior de defesas, né, de chutes de fora da área, chutes de longa distância. Tem também um número melhor em termos de pênaltis salvos, né? O Carlos Miguel pegou mais pênaltis na última temporada do que o próprio Santos, e também de bolas salvas, né? O Santos ganha na parte de ser um jogador
que tem um pouco mais de técnica dentro do gol, né? Um cara que consegue ter um pouco mais de técnica, de cruzamentos, de lançamentos. Mas nos outros aí vocês estão vendo que o Carlos Miguel é um goleiro que está acima do Santos, principalmente na parte estatística, como mostra esse gráfico aí do FBref, do FB Charts. Qual a minha análise? Acho que eu vi que eu fiz um vídeo aqui, muita gente falou, goleiros aposentados, goleiros isso e aquilo. Eu acho o Santos um goleiro ok. Porém, quando foi bastante exigido, quando foi para o Flamengo, entre outras oportunidades que teve, ele vai para uma Olimpíada, também consegue agarrar, mas quando foi bastante exigido e criticado, o Santos não conseguiu render. E o Corinthians é um clube de massa, é um clube que vai ter pressão. Então, a minha dúvida fica em relação a isso. Você traz um goleiro que é vencedor, que já teve em grandes times, mas será que ele vai aguentar a pressão que é estar no Corinthians? Que é, se você falhar qualquer tipo de lance, você vai ser, sabe, muito cobrado. O Cássio foi cobrado, o próprio Carlos Miguel já foi cobrado. Então, me vem essa dúvida. Mas, enfim, é um goleiro ok, não acho um goleiro acima da média, mas um goleiro que dá para segurar a onda. Muitos criticaram aí dizendo, trouxe goleiro de 30, 34 anos. Olha o Santos aí, 34 anos também. Eu acho até que as opções que tinham no mercado, o próprio Marcelo Groi, entre outros aí, dariam um pouco mais de segurança. Mas enfim, é a aposta que o Corinthians pode fazer e nos próximos dias ele pode aí confirmar a contratação de Santos. Gostou da contratação, da possível contratação do Santos? Gostou da nossa análise? Deixa aqui nos comentários, compartilha bastante com os amigos e até a próxima análise. E olha, esses próximos meses a gente vai trazer muitas análises no Comenta Léo FC para você.